Olá! Bem-vindo a mais um canal do iCat Power. É um canal do iCat Power? O canal é o iCat Power, não tem dúvida. Vai lá. 1, 2, 3. Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal iCat Power. Eu sou Vanessa Piccolo, esse é Sérgio Salles Warriors. E hoje nós vamos falar como refrescar o seu gato sem ar-condicionado. Roda a vinheta! Seja a voz que deve fugir do amor, que é simples, o amor é simples, o amor é muito simples. Então, como os gatos lidam com o calor? Acredita-se que a origem dos gatos vem do deserto, então eles conseguem lidar um pouco melhor com o calor do que os cachorros, porém isso não quer dizer que eles não sintam calor. Os gatos têm algumas glândulas sudoríparas espalhadas pelo corpo, mas como o corpo é todo coberto de pelo, né, elas não são tão eficazes assim. Então a melhor parte do corpo do gato para transpirar e fazer essa troca de calor, dar uma refrescadinha, são as almofadinhas das patas, porque é um local sem pelo e ali também concentra bastante glândulas sudoríparas. Então é até comum que quando é dias bem quentes a gente vê pegadinhas molhadinhas pela casa, é normal ver isso. Então é por ali que eles se refrescam melhor. E também esse banho de gato que eles dão uma ajudada, porque eles vão liberando a saliva no dorso e vai dissipando esse calor do dorso para a língua e depois ele coloca a língua para fora para liberar esse calor. Então eles podem ficar também ofegantes, né, como os cães, mas não tanto quanto os cães. Então se o seu gato estiver extremamente ofegante, com a língua para fora, é porque ele está sofrendo muito estresse de calor. Aí você tem que tomar mais cuidado ainda. Mas uma língua para fora é comum, eles tomam um banho mesmo para poder liberar esse calor, mas as patinhas são o padrão ouro deles. E o nariz molhado? Bem, eu sou um rapaz latino-americano que moro em São João do Meriti, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, numa cidade que tem 13 mil habitantes por quilômetro quadrado. E aí faz com que ela seja pouquíssimo arborizada, né? Então aqui faz muito calor, né? A gente chega a sensações térmicas de quase 48 graus. E por ser um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, nós não temos nós não temos ar-condicionado nessa cidade. E é por isso que a gente está aqui, ó, no clipe da Beyoncé. No ventilador, porque senão a gente não aguenta. Aparece pra vocês aqui suando, não tem condições nem de pensar. Então não é nem só nos gatinhos que sofrem, a gente também. Nós compartilhamos o sofrimento com eles. Para quem tem ar-condicionado, encare essas dicas como complementares. E para quem não tem o ar-condicionado assim como nós, essas dicas são imprescindíveis. A gente está falando isso porque a gente viu, foi procurar, né, dicas de como refrescar o seu gato no calor, e aí começava dizendo, ligue o ar-condicionado e convide o seu gato para ficar com você no ar-condicionado. Eu falei, Sérgio, não tem mais condições, paramos por aí, como ele vai fazer, né? Então, essa dicas complementam, porque também quem tem ar-condicionado, a realidade vai ficar ligado o tempo todo, né, 24 horas por dia, então complementa, mas vamos para a nossa realidade, né? O que a gente faz num calor desse, numa cidade quente como a nossa, numa casa quente como a nossa, como a gente vai poder ajudar os nossos gatinhos? Bem, vamos dar 3 dicas e uma bônus, né? Isso, uma boa. Que foi o Sérgio que teve essa ideia reparando o comportamento deles no calor. Eu tive essa ideia reparando o comportamento deles no calor. Então, a primeira dica, trocar o máximo possível de água por dia, né? Então dá uma água fresquinha, a gente sempre coloca uma garrafa menor com água na geladeira, está sempre renovando e a gente vai lá e enche os potes deles. Isso, além de manter a água sempre fresca, você convida o seu gato a beber água, né? Diz aí, né, a gente ouve dizer que os gatos não gostam de beber água, né? Que é um problema, né? A gente tem problema renal e tudo mais. Não é o nosso caso. A gente tem 3 gatos que amam água, a gente não tem muito problema com isso, mas talvez seja porque a gente faça isso, né? É um modo de brincar também, a gente está né? sempre exercitando a curiosidade deles. Isso. Porque se você mexe uma coisa, eles vão até lá. Então, olhar. se você mexe um potinho com a água dele, você tira totalmente a água e renova, ele certamente vai ficar curioso e vai beber daquela água. Mais uma dica bônus, acabou que sendo na dica 1 tem mais uma dica bônus. Usar potinhos de cerâmica
de inox, evitar plástico. O plástico já é ruim por um monte de motivos, a gente fala isso no outro vídeo, mas por questão de água refrescante, a potinho de porcelana é melhor. O nosso tá sempre, eu sempre coloco o dedo, né? Eu vou lá, sempre tô passando, eu coloco o dedo na água e tá sempre fresquinha. Mas aí essa questão da gente estar sempre trocando a água, às vezes eles não estão bebendo água, eles estão longe do potinho, mas eles veem a gente com uma garrafa de água na mão, eles já começam a miar, procurar a gente, aí a gente chama quem está por perto e aí joga água fazendo barulhinho, eles vão lá brincar e acabam bebendo um pouquinho de água. Isso é um hábito, isso é uma cultura e eles já acabam, a gente sinalizando, até quando a gente vai beber nossa água, a gente tem que oferecer um pouco para eles. Não, às vezes a gente não está nem pensando neles naquele momento, mas você vai beber água, mas acessem, né? A gente pega um copo d'água, na verdade a gente chega perto da geladeira, a César já vai pra geladeira pedir água. E ela fica miando, e às vezes a gente, o que você quer? Dizer que ela quer água porque ela relacionou a questão de garrafa da água com a gente encher os potinhos dela e ela adora. Ela, dos três, a que mais gosta de brincar com a água é ela. Então fica aí a dica, sempre que possível, né, trocar a água, não precisa estar suja, trocou a água. Trocando a água eles vão beber mais água do que somente ainda deixar a água lá por eles terem sede, vontade de beber água. Falei muita água, né? Mas tudo bem. Dica number 2. Ofereça pedrinhas de gelo na cumbuca de água dos gatos. Porque além de... Eles vão lá brincar, né? Eles veem aquele negócio boiando, faz barulho quando a gente joga, né? No potinho de porcelana. Aí eles vão brincar e ficam brincando, fazem uma molhadeira, molha a almofadinha, que eles dão uma refrescada. E aí nesse brincar com a pedrinha de gelo, eles acabam tomando uma bebidinha também de água a mais, que também ajuda a refrescar nesse calorão, né? A gente reparou, é mais a Cersei que faz isso, mas agora o Rodolfo pequenininho, acho que de tanto ver a Cersei fazendo, ele tá fazendo também, que é um hábito de quando tá brincando com gelo, até na água sem gelo, de molhar a pata e beber a água da pata, fica lambendo a patinha, e aí ela se refresca dessa forma também na patinha dela. Se refresca, se hidrata e molha o chão todo, mas a gente acha lindo. E faz uma festa. Ela gosta. Bem, e finalmente dica número 3. Essa dica a gente viu no Facebook de uma amiga nossa chamada Neuza. Beijo, Neuza, amante de gatinhos também. E é o que? Você pega uma toalha, congela uma garrafa PET com água, pega uma toalha, enrola numa das pontas dessa toalha a garrafa e borrifa um pouco de água para a toalha ficar úmida. Não é extremamente molhada, né? Porque senão vai dar problema no pelo do gato. Mas úmida para que aquele geladinho da garrafa PET passe pela toalha, né? Fazendo assim um tapete gelado de pobre. Não, Um tapete gelado de baixa renda. De gambiarra, né? De diversão. E aí o gatinho fica lá, geralmente eles deitam com a barriguinha também, que é um lugar que, né, a gente percebe aqui que às vezes eles abrem botam a barriguinha num canal de vento pela casa, né? E aí quando eles deitam na toalha que tá assim úmida com gelo, eles colocam bastante a barriguinha ali, né? E aí dorme numa boa, fica fresquinho. E como a toalha está enrolada na garrafa PET, aquilo dura um dia inteiro. Isso é muito bom, é uma dica ótima para quem trabalha, né? Que vai ficar muitas horas fora de casa e não tem como ficar fazendo as outras dicas que depende que a pessoa esteja em casa. Então essa é uma boa dica e os gatinhos aqui adoram. Os três gostam, né? Mas quem gosta mais é Rodolfo e Cordel. Cordel, ele se amarrou, Cordel é o que mais gostou. Primeira vez que eu coloquei a toalha, ele já deitou e já dormiu de uma boa. O Rodolfo ficou cheirando a toalha, mas hoje ele já usa também tranquilamente, fica lá deitadinho, né? Quem menos gosta é a Cersei, acho que ela fica incomodada, ou ela já acostumou, ela como ela tá aqui há mais tempo, né? Ela é a gata que tá aqui há mais tempo, ela conhece os locais da casa que passam... Tem ventilação e tal, já tem os pontos chaves. Já sabe o segredo. E ela vai certinho, durante o dia ela vai trocando esses pontos, as poses que ela fica. Então ela não ligou muito pro tapete. Mas vai a dica aí do tapete gelado, que é fácil de fazer, né? Uma garrafa PET. E fica o dia inteiro você sabendo que seu animalzinho tá lá refrescado. Se ele quiser deitar, vai estar um lugarzinho mais geladinho para diminuir um pouco a temperatura do corpo. Desse jeito. Chegou a hora da dica bônus do Sérgio. Observando que os gatos, por conta do calor, perdem o apetite, ficam desanimados, a gente pensou em diminuir a quantidade de comida ofertada por cada vez que a gente coloca e aumentar a frequência de se colocar essa comida. Então botar menos, porque aí até o fato de a gente mexer, como acontece com a água, de mexer no potinho deles, eles vão lá olhar. Porque como não está empanturrado de comida, eles vão lá, dão uma beliscada e aí eles se encorajam até a comer. E a gente vai fazendo isso também várias vezes por dia, né?
A gente, assim, nós somos gateiros de primeira viagem, né, e bem recentes, né, a Cécia chegou pra gente em maio e os outros 2 meninos chegaram agora em novembro. E então a gente não tinha passado nenhum verão com gato ainda. E a gente desde maio vê que a Cécia come bem, ela não é extremamente gulosa como os meninos, porque os meninos comem muito bem, mas ela come várias vezes ao dia. Só que quando entrou o calor agora em dezembro, né, a gente começou a perceber que eles não comiam. Eles dormem mais do que dormem normalmente, gato dorme mesmo, e eles não comiam. A gente começou a ficar preocupados, né? Mas aí a gente percebeu... Profundamente preocupados. Eu chorei, né? Normal, eu sempre choro. Qualquer coisa do gato eu começo a chorar. Mas aí o Sérgio reparou isso, que eles estavam comendo menos por conta do calor mesmo, na falta de apetite. E aí fazendo isso, não é que vá comer mais, mas vai tentar manter uma certa regularidade com o que se tinha antes de entrar esse calor. Vai comer o mínimo assim por dia. Se bem que acaba que eles gostam mesmo de ficar comendo mais, mesmo de manhã, que tá fresquinho, e quando cai à noite também. A gente tá com uma atividade com eles agora de madrugada, né? Tipo, de madrugada eles querem brincar, querem correr, e durante o dia passa o dia dormindo mesmo. A gente de ração, a gente usa um medidor, né? Na minha camisa aí, na sua camisa, porque na minha é branca, né? A gente usa um medidor de 1/4 de xícara, é o que a gente usa normalmente. Não que seja necessário, assim, a gente decidiu colocar esse medidor porque a gente não tem muita noção. A gente no começo virava o pote e estava colocando muita comida. E aí eu decidi usar esse medidor de 1/4. Agora, no verão, como a gente tem a possibilidade, eu sei que muitos não têm condições de ficar o dia inteiro com o seu gato, mas como a gente está tendo essa condição, essa medida de 1/4 a gente está colocando a metade. Então cada vez que vai oferecer comida, a gente coloca a metade. Isso faz com que os potinhos fiquem vazios. Então quando o potinho fica vazio, você vai lá, coloca um pouquinho, e aí eles acabam se interessando de vir olhar e comer um pouco. Aí a gente percebeu que eles estão comendo melhor depois que a gente começou a usar essa estratégia, né? Isso. E acabou assim. Então assim, são as nossas dicas, né? A nossa experiência. Eita, Rodolfo. É a nossa experiência. E com a gente tá funcionando. E olha que a gente vive num lugar bem quente, né? Como a gente falou, numa casa bem quente, a gente mora no alto. E a nossa laje direto pro sol, não tem cobertura ainda. Nós não temos ar-condicionado, então não podemos seguir as dicas dos blogs, né? De convidar seu gato para o ar-condicionado. Mas a gente tá fazendo essas estratégias e está funcionando, eles estão ficando bem, estão saudáveis e está dando tudo certo. Então, se vocês gostaram, comenta com a gente que se vocês quais são as dicas que vocês o que vocês fazem com seus gatos também, que a gente pode ver também e adaptar aqui em casa. Se vocês acharem útil alguma coisa, se os gatos gostarem de alguma dica que a gente deu e mudou o comportamento nesse calor, conta pra gente também. Aquela coisa de sempre, né? Dá joinha, compartilha, né? A gente vai indo aos pouquinhos e a gente chega lá. Tá bom? Então, até a próxima!